Viva! Fala-vos Manuel Moreira da Naturmed, Medicinas Naturais, do Porto, Portugal. Hoje vamos falar sobre prevenção. Prevenção da saúde e procurando evitar as doenças, ou pelo menos minimizar, não é? Há vários ditados populares que enfatizam a importância da prevenção. Por exemplo, um ditado popular português diz: não deixes para amanhã o que podes fazer hoje. Não é? Também um outro diz: Deus ajuda quem cedo madruga. Isso não, obviamente não se refere à saúde, mas refere-se ao aspecto da pessoa se antecipar aos acontecimentos e começar cedo para acabar melhor. Não é? Há uma frase muito interessante também de Abraham Lincoln, em que ele diz: se tivesse 9 horas para cortar uma árvore, eu iria gastar 6 horas a afiar o machado. Ou seja, ele iria gastar 2/3 do tempo a preparar a coisa, não é? Há um ditado também popular português que diz: mais vale prevenir que remediar. Portanto, e esta aqui remete-nos diretamente para a questão da saúde, não é? Porque faz-nos lembrar em remédios, não é? Portanto, é melhor prevenir, é melhor cuidar da saúde do que depois ter de usar remédios, não é? Então, há também uma outra frase do Lincoln, de Abraham Lincoln, em que ele diz: você precisa promover o seu próprio crescimento, não importa quão alto era o seu avô. Ou seja, agora fazendo uma integração, um paralelismo com a questão da saúde, naturalmente ele aqui não estava a se referir à saúde, mas podemos comparar com o aspecto da saúde. Neste aspecto é que muita gente, por exemplo, supervaloriza a questão da hereditariedade, a questão da genética. Aliás, hoje em dia ainda está muito na moda muita gente referir-se à genética e põe as culpas todas na genética, não é? A questão interessante é que, por exemplo, isso pode-se verificar estatisticamente e qualquer pessoa pode verificar isso mediante as pessoas que conhece, não é? Até de familiares, etc. É interessante notar que aquelas pessoas mais fortes, mais bem constituídas, que tiveram a melhor herança genética, não é? São aquelas, na esmagadora maioria dos casos, que acabam por contrair as doenças mais graves. E porquê? Exatamente porque, ou precisamente por terem uma boa genética, elas abusam da genética, não é? A pessoa muito forte, muito bem constituída, pode comer qualquer porcaria que no momento não lhe acontece grande coisa de mal. Já uma pessoa mais frágil, geneticamente mais precária, se abusar, vai ficar com uma diarreia, vai ficar com azia, etc, etc, não é? Então, essas pessoas que são muito bem constituídas acabam por ter uma constituição muito forte e, portanto, acabam por ser menos sensíveis, não é? São mais resistentes, logo são menos sensíveis, têm menos sensibilidade. E como têm menos sensibilidade, abusam, não é? Ora bem, por outro lado, nós sabemos que por exemplo, muitas pessoas que se tornam ricas, não é? Elas passaram por muitas dificuldades financeiras, passaram por muita pobreza muitas vezes. A maioria das pessoas mais ricas está nesse caso, não é? Foram elas próprias que construíram a riqueza devido precisamente à situação precária. E na saúde é idêntico. Uma pessoa que seja mais frágil acaba por ter mais cuidados, acaba por pesquisar, etc. Aliás, é curioso que, por exemplo, muitos dos grandes mestres da medicina natural foram pessoas que
ficaram desenganados dos médicos, portanto os médicos não conseguiram resolver os seus problemas de saúde e então eles foram pelas próprias mãos à procura, foram pesquisando, foram experimentando e acabaram eles próprios de descobrir a solução, né? E depois tornaram-se grandes mestres. Portanto, isso são casos extremos, mas existem, estão aí, são históricos. O Kuhn, por exemplo, e há vários outros, né? De modo que uma pessoa comum também, se tiver alguma doença, de certa forma, e paradoxalmente, isso pode ser uma sorte, porque ela vai ficar mais sensível e assim vai ficar mais atenta e mais esperta, né? Mais cuidadosa, e então vai acabar por viver mais tempo, né? Claro que o ideal seria a pessoa ir dar uma boa constituição e ter cuidado com a saúde, mas na prática isso normalmente não acontece, né? E falando de prevenção, no sistema comum em que vivemos e dentro da medicina convencional, fala-se muito em prevenção do género de a pessoa fazer, por exemplo, radiografias periódicas, no caso das senhoras, por exemplo, fazer mamografia de X em X tempo, né? Isso, do meu ponto de vista, não é prevenção, não? Isso é diagnóstico tardio, né? Ou seja, evidentemente que se a pessoa está em ordem, pronto, não há diagnóstico tardio nenhum, não é? Mas ao fazer essa mamografia, por exemplo, se o médico diagnostica que a pessoa está com cancro, não é? Ou câncer, então o diagnóstico já foi tardio, porque prevenção, do meu ponto de vista, seria a pessoa ter cuidados para que a doença não aparecesse, não é? Portanto, se a pessoa está à espera que fazendo esses exames o problema apareça, então, quer dizer, a pessoa é colocada, nos casos em que fica realmente doente, obviamente, né? Nesses casos, a pessoa é colocada perante um facto consumado. Portanto, é tardio, não é prevenção, né? Eu compreendo qual é a ideia de chamar prevenção a isso. Obviamente é no sentido de que quando se diagnostica ainda está na fase inicial, mas do meu ponto de vista melhor ainda seria prevenir antes, para que não chegasse sequer a acontecer, não é? Então, para nós termos uma prevenção eficaz, não é? É importante prestar atenção a diversos aspectos, que não são muitos, mas é importante focarmos nesses aspectos. Por exemplo, um deles é a questão da respiração, não é? Nós conseguimos estar 30 dias ou mais sem comer, não é? Há quem esteja até anos, não é? Mas sem respirar, que eu saiba, ninguém consegue estar mais do que alguns minutos, e mesmo assim para estar alguns minutos é preciso estar muito treinado, não é? A maioria das pessoas não aguenta mais que alguns segundos, não é? Sem respirar. Então a respiração é muito importante. Há exercícios próprios para a pessoa treinar a respiração, há exercícios de respiração no yoga, no qigong, etc. Mas até mesmo fazendo uma prática mesmo de exercício físico, não é? A pessoa acaba por fortalecer a parte respiratória também, não é? Então é importante a pessoa aprender a respirar, fazer uma respiração longa e profunda. Quando a pessoa respira de uma maneira o mais natural possível, uma maneira tranquila, mas com a respiração longa e profunda, essa pessoa automaticamente, se não o é à partida, com essa prática consciente, ela vai se tornar uma pessoa mais calma, mais tranquila, mais serena, com maior clareza mental, etc, né? E também a saúde em geral, obviamente, vai melhorar, né? Então ela vai ficar com maior imunidade, né? Inclusive, por exemplo, em medicina tradicional chinesa, sabe-se que por exemplo, a pele
tem uma relação muito direta com a energia do pulmão, não é? Pessoas, isso pode-se ver também estatisticamente, ou mesmo sem isso, observando as pessoas que nós conhecemos. Por exemplo, há muitas pessoas que sofrem de asma que têm problemas de pele, portanto está diretamente relacionado. Na medicina ocidental com certeza não entendem isso e entendem até como coisas separadas, mas a realidade é outra, está diretamente relacionado, porque o pulmão governa a pele. Então, quando nós respiramos melhor, automaticamente até a nossa pele melhora, não é? Para além de melhorar os próprios pulmões e outras funções orgânicas, não é? É importante, por exemplo, a exposição ao sol, não digo a pessoa expor-se excessivamente ou indevidamente, a melhor altura é até às 10 da manhã e depois das 5 da tarde, nomeadamente se a pessoa, por exemplo, está a praticar Qigong, não é? A melhor altura para praticar Qigong é de manhã cedo ou à noite. E de manhã cedo, no limite, até às 10 horas da manhã e à tarde e noite a partir das 5 da tarde. Pode praticar em qualquer hora, ocasionalmente, mas por norma e por regra, se fizer disso uma prática diária, é importante respeitar isso. De qualquer maneira, nós precisamos de alguma luz, não é? E é melhor recebermos luz natural do que luz através da janela, por exemplo, não é? Então, a prática do exercício também é uma coisa muito importante. Muitas pessoas entendem que trabalhando já fazem exercício e, portanto, já não precisarão de fazer ginástica ou Qigong ou praticar artes marciais, etc. Isso é um erro, porque quando a pessoa trabalha, e sobretudo hoje em dia, não é? Em que o trabalho é mais mecânico, não é? A pessoa assume determinados movimentos mais repetitivos, não é? Hoje em dia, ainda por cima, as pessoas quase não se mexem, porque muitos trabalhos hoje em dia são em frente ao computador, não é? Mas mesmo nas fábricas tradicionais, mesmo na era industrial, não é? A pessoa estava, por exemplo, em frente a um torno, ou em frente a uma fresadora, ou em frente a uma máquina de furar, etc., ou num escritório, não é? E geralmente, a maior parte do tempo, na mesma posição, e muitas vezes fazendo repetidamente os mesmos movimentos, senhoras, por exemplo, trabalhando em fábricas de tecidos, etc., não é? Portanto, repetindo os mesmos movimentos. Ora, essa repetição dos mesmos movimentos, exageradamente, portanto, feita em exagero, até pelo contrário, provoca doenças, não é? Muitos problemas, por exemplo, do síndrome do túnel cárpico, isso é de conhecimento comum, pelo menos dentro da medicina, não é? Que estão grandemente relacionados com determinados trabalhos e, por exemplo, hoje em dia, inclusive, com trabalho de computador, não é? A mexer no rato, sempre na mesma posição, portanto, acaba por forçar os mesmos músculos, os mesmos tendões, os mesmos nervos, etc., e acaba por cansar e adoecer, portanto, adoecer a pessoa, provocar-lhe problemas, não é? De modo que é importante o exercício, quanto mais não seja para a pessoa exercitar outras partes do corpo, não é? E desbloquear aquilo que está bloqueado, não é? Devido ao uso exagerado do trabalho de determinadas partes do corpo, não é? Então, além do exercício, outro aspecto também muito importante é a alimentação. A alimentação e a bebida, não é? Portanto, o tipo de alimentos que a pessoa ingere é determinante. Portanto, e hoje em dia é um caos aquilo que as pessoas comem, não é? Para além de exagerarem, por exemplo, em produtos animais, para além de exagerarem em questões de doces e de açúcar, para além de exagerarem em questões por exemplo, de produtos industrializados com conservantes químicos, etc., e inclusive com substâncias colocadas propositadamente e perversamente, né, para criar habituação, né, criminosamente, mas é permitido, infelizmente, não é? Portanto, as pessoas acabam por adoecer sem se darem conta, não é? E em relação às bebidas também,
nem se fala, não é? Não só as bebidas alcoólicas, mas as bebidas não alcoólicas hoje em dia estão carregadas de açúcar, carregadas de conservantes químicos, etc, etc. Não é? Então, isso é muito importante termos atenção a isso e estudarmos, não é? Estudarmos, lermos, aconselharmos com pessoas experientes e que saibam sobre este assunto, da alimentação e da bebida, etc. Depois temos a questão do pensamento, não é? É importante nós cultivarmos a nossa mente, é importante cultivarmos a nossa consciência, não é? Para sabermos raciocinar corretamente, para sabermos perceber as coisas, portanto, mediante leituras, mediante vídeos, mediante treinamentos próprios, através, por exemplo, através de meditação, através de Qigong, através da prática de artes marciais. Pronto, isso ajuda-nos a melhorar o nosso raciocínio, a nossa consciência e a nossa espiritualidade. Outro aspecto importante para a prevenção das doenças é o controle das nossas emoções, portanto, que por sua vez geram os nossos sentimentos, não é? Uma pessoa que perde o controle das emoções pode espontaneamente ficar, por exemplo, muito zangada, ou pode espontaneamente ficar demasiadamente triste, ou pode espontaneamente ficar muito ansiosa, ou cheia de medo, não é? E isso, se não for controlado, portanto, as emoções são coisas normais e saudáveis, mas com peso conta em medida, contudo. O facto é que muitas das pessoas, a maioria das pessoas não tem controle sobre isso e pior do que isso, nem tem consciência, não é? Consideram que isso seja uma coisa normal, não é? Então há pessoas, por exemplo, que zangam-se por tudo e por nada, são capazes de matar uma pessoa, dar um tiro, espetar uma faca, etc. Não é? Então é muito importante esse controlo emocional, porque quando nós usamos uma emoção em exagero, isso acaba por nos adoecer e inclusive a nos enfraquecer, e inclusive por nos retirar energia. Até mesmo o rir, se uma pessoa se rir em excesso, isso vai desvitalizar a pessoa, não é? E, falando mais genericamente, é importante termos atenção aos nossos hábitos diários, não é? Termos atenção, por exemplo, às palavras que usamos habitualmente, não é? Palavras negativas ou palavras positivas, palavras corretas ou incorretas, palavras simpáticas ou palavras ofensivas, etc. Não é? Temos atenção à nossa postura, não é? Portanto, temos o queixo recolhido, temos a coluna reta, estamos na vertical quando estamos de pé, por exemplo, ou pelo contrário, temos uma atitude, uma postura mais curvada, etc., ou mais torta, mais para a esquerda, mais para a direita. É importante prestar atenção à postura, não é? Prestar atenção aos pensamentos, não é? Portanto, às ideias que são mais recorrentes, não é? Portanto, temos pensamentos mais positivos, temos pensamentos mais negativos, não é? Como é que estão as nossas emoções, como falei, não é? Quais são as nossas atitudes, não é? Portanto, em termos de hábitos, temos o hábito de fazer exercício, por exemplo, temos o hábito de meditar, temos o hábito de ler, temos o hábito de estudar, temos o hábito, por exemplo, de fazer perguntas, inclusive a nós próprios, quando estamos diante de um problema. Será que temos o hábito de perguntar como é que eu vou resolver isto, não é? Ou simplesmente desistimos, etc., e somos preguiçosos, não é? Então, é muito importante prestarmos atenção aos nossos hábitos. Portanto, e se fizermos isso, com certeza, a nossa saúde vai melhorar também, porque vamos estar atentos e vamos ter hábitos saudáveis, não é? Então, um aspecto muito importante para todos nós é fazermos revisão. Nós precisamos rever tudo, não é? Porque, por mais precisos, por mais corretos que sejamos, estamos sempre a errar, estamos sempre a enganar-nos, estamos sempre a fazer coisas imperfeitas, não é? A perfeição não existe, não é? Nós podemos estar mais próximos da perfeição ou mais longe da perfeição, mas a perfeição, em sentido absoluto, não existe. Portanto, é muito importante fazermos revisão, não é? Quando estamos a treinar Aikido, por exemplo, é importante percebermos, de cada vez que damos uma queda,
tomar consciência como é que estamos a cair, não é? Se nos doeu mais, se nos doeu menos, se não nos doeu nada, não é? Se estávamos flexíveis, se estávamos rígidos, não é? Se estávamos com medo, se estávamos à vontade. Então, cada movimento deve ser feito conscientemente, como se fosse o primeiro. Evidentemente que com a prática isso vai se tornar automático, né? E é desejável que se torne automático, mas ao mesmo tempo é muito importante revermos, né? Até, por exemplo, fazer uma gravação para ver a figura que fizemos, né? Então, é importante nós vermos os resultados, né? Vermos os resultados e relacionarmos esse resultado com o empenho que nós colocamos, não é? O empenho, a atenção, ou pelo contrário, a distração, não é? Então, é importante revermos os pensamentos, revermos os sentimentos e revermos os comportamentos, não é? Por exemplo, prestar atenção como é que nos deitamos, como é que dormimos e depois como é que despertamos, como é que acordamos, não é? E perceber a relação causa e efeito, não é? Qual é a nossa atitude física, mental, espiritual, etc., quando nos deitamos, e ver como é que nós acordamos, como é que foi o sono, não é? E comparar isso, que é para podermos, mediante essa revisão, na noite seguinte fazermos algo melhor, para dormirmos ainda mais profundamente, para não precisarmos dormir tantas horas, por exemplo, não é? A relação, por exemplo, entre o que comemos e bebemos e aquilo que defecamos ou urinamos, não é? Por exemplo, não é? Então é muito importante ver o resultado, como é que foram as fezes hoje, como é que foi a urina, quantas vezes fui urinar, quantas vezes fui defecar, de que cor eram as fezes, tinham cheiro, não tinham cheiro, tinham boa forma, não tinham boa forma, tudo isso está relacionado com o que eu fiz ontem, não é? Por exemplo, não é? Não só com a minha saúde em geral, mas também com o que fiz ontem, não é? Por exemplo, entre o ato sexual, por exemplo, no caso de haver gravidez, estabelecer a relação entre o ato sexual e, por exemplo, o tipo de parto que a mulher teve, ou o tipo de filhos que apareceram, não é? Que obviamente dependeram do homem e da mulher, não é? Então, isso é muito importante, essa revisão contínua, não é? A revisão diária, a todo momento. É preciso estarmos atentos e revermos, não é? Naturalmente, sem excessos, mas estar atentos, não é? E com isso vamos aprendendo e vamos aperfeiçoando, não é? E depois é importante fazer a integração de tudo isto, não é? Integração entre passado e futuro, integração entre a experiência adquirida e os nossos sonhos, os nossos objetivos, as nossas metas, não é? Aquilo que nós queremos para nós no futuro, não é? Fazermos a integração entre a nossa vida individual e a nossa vida conjugal, a nossa vida familiar e a nossa vida social, não é? Se formos capazes de fazer isso, com certeza a nossa saúde vai melhorar e vamos ter maior longevidade. E eu gostaria de lembrar ainda mais aqui um ditado chinês que diz o seguinte: é preciso ser louco para esperar ter sede para começar a cavar um poço. Isto é, começar a cavar um poço para conseguir ter água para beber, não é? E estar à espera de ter sede para fazer isso, não é? Então, isso mais uma vez é uma ênfase em relação à importância de nós, em vez de nos atrasarmos, pelo contrário, nos anteciparmos aos acontecimentos e fazermos prevenção, não é? Eu gostaria de mostrar aqui dois livros muito importantes. Este livro chama-se Sugar Blues. É um livro de uma edição antiga, uma edição brasileira, da editora Ground, em que fala dos malefícios terríveis do açúcar. Este é um livro único, indispensável, devia ser um livro obrigatório em todas as casas, não é? Porque a maioria das pessoas não tem consciência dos malefícios do açúcar, não é? Este livro aqui chama-se Brand Washington, os truques de marketing
que as empresas usam para manipular as nossas mentes. Isto é de Martin Lindstrom. Este é um livro que explica as porcarias, portanto, as drogas que acrescentam à comida, né, dessa comida industrializada, para provocar dependência. Portanto, e basicamente é gordura e açúcar, né? Portanto, fala aqui em experiências científicas, mesmo da ciência oficial, que fizeram com animais, né? Em que ao colocarem gordura e açúcar nos alimentos, isso provocou uma dependência superior à heroína. Vejam bem, né? E as pessoas estão a comer isso insensivelmente. Portanto, estejam atentos àquilo que metem à boca. Leiam os rótulos e, mesmo assim, tenham o máximo cuidado. Aqui está um alimento de eleição, que é o arroz integral, não é? Em vez de usarem arroz branco, usem arroz integral. Isso é um passo decisivo. Aqui está um molho de soja natural, portanto sem aditivos químicos, que é um ingrediente, um condimento usado na culinária oriental, chinesa, japonesa, coreana, vietnamita, etc. Pronto, naquela cultura de influência chinesa, não é? Isso é muito importante. Aqui temos miso, ou como dizem no Brasil, miso, portanto, que é pasta de soja fermentada. Os alimentos fermentados são muito saudáveis, ajudam a regenerar a flora intestinal e têm até propriedades anticancerígenas. Aqui temos raiz de lótus, que na realidade não é propriamente uma raiz, é um rizoma de lótus, mas geralmente as pessoas dizem raiz de lótus, não é? Aqui está chá de 3 anos, ou baixa, não é? Portanto, que são, neste caso é coquicha, que são galhos da planta do chá, da planta chinesa chamada planta do chá, ou Camellia sinensis, o nome científico. Aqui está tostado, portanto não tem aquele efeito semelhante ao café de tornar a pessoa agitada, não é? Aqui está um medicamento natural chamado Schwedentrank, muito conhecido popularmente como o Homem do Tambor. Isto foi inventado por um médico sueco, não é? Para que o rei da época pudesse ir para o campo da batalha e, em caso de apanhar tiros, etc., pudesse tratar e não só desse problema, mas de muitos outros, não é? Este é um medicamento de eleição que nós temos à venda também, em Naturmed, Medicinas Naturais, podem comprar online, e que serve para tratamento de muitas doenças, inclusive para casos de cancro ou câncer. Agora eu vou mostrar aqui alguns cogumelos medicinais. Por exemplo, este é Erícium, que é um cogumelo medicinal muito útil até para problemas de Alzheimer e para várias outras doenças, que não é o meu objetivo agora falar sobre isso. É só para dar um exemplo do medicamento que é anticancerígeno, é apenas uma planta, um cogumelo medicinal, mas tem múltiplas aplicações e que a pessoa pode até consumir mesmo sem estar doente, porque ele vai promover longevidade, portanto, a título preventivo. Aqui temos um outro, o Blasei, também um outro cogumelo medicinal, também com propriedades anticancerígenas. Temos aqui um outro também, que é o Coriolus versicolor, aqui chamado Immunoplus, mas é apenas o cogumelo medicinal chamado o Coriolus versicolor, o nome científico, que é muito útil também, por exemplo, para câncer ou cancro do colo do útero e vários outros tipos, não é? de cancro. Aqui é o Cordyceps. Portanto, o Cordyceps é também um cogumelo medicinal muito útil para problemas respiratórios, para casos até de impotência, e serve para vários tipos de cancro também.
Portanto, e a pessoa pode usar isto como prevenção. Prevenção no verdadeiro sentido da palavra, porque vai melhorar a saúde da pessoa, não é? E temos aqui o maitake, que também é um cogumelo medicinal, que serve para tratar diversos tipos de cancro, desde o cancro do cólon, do pulmão, portanto, de vários órgãos, não é? Então, usando isto, seja a pessoa estando com a doença, seja antes de ter a doença, vai fortalecer a saúde e a vitalidade. Gostaria de lembrar aqui uma frase de Aristóteles, em que ele diz: a felicidade e a saúde são incompatíveis com a ociosidade. Portanto, há que não ser preguiçoso, há que partir para a ação, há que fazer alguma coisa, não é? A maioria das pessoas faz o contrário, fica à espera de adoecer e depois, mesmo estando doente, ainda assim não pega no touro pelos cornos, não assume a própria responsabilidade, delega essa responsabilidade no médico ou no terapeuta, não é? Se ela própria não fizer algo por si própria, com certeza é só uma questão de tempo. Mais tarde ou mais cedo vai aparecer outra doença, vai aparecer a mesma mais tarde. E aqui uma outra frase, também muito importante, de um filósofo grego: a saúde é um espírito são num corpo são. Esta é de Homero. De facto, é importante percebermos que não existe doença física sem mente também distorcida e vice-versa, não é? Ao contrário do que as pessoas fazem na medicina convencional ou do que pensam em termos de medicina convencional, não existe separação na realidade, não é? Tudo está interligado. Nós somos feitos de energia, portanto, a matéria é energia condensada, o espírito é energia expandida, não é? Então, tudo faz parte de nós mesmos e precisamos fazer essa integração de uma maneira salutar e inteligente. Finalmente, eu gostaria de mostrar este símbolo, que é um símbolo de longevidade, um símbolo muito bonito, que eu comprei em Moçambique, quando estive lá na Guerra Colonial. E é um símbolo chinês de longevidade. Eu agradeço então terem assistido a este vídeo até ao fim. Pronto, se gostaram, ponham um gosto, se estão a ver no Facebook, por exemplo, se estão a ver no YouTube, inscrevam-se no YouTube, ou se não estão a ver, vão ao YouTube, por favor, e inscrevam-se no nosso canal do YouTube de Naturmed, Medicinas Naturais, Professor Manuel Moreira. Estamos disponíveis para qualquer questão, podem nos telefonar ou podem escrever um e-mail, por exemplo, para naturmed@naturmed.com.pt e fixem este aspecto que é melhor prevenir que remediar. Nós, neste momento, estamos a fazer, inclusive, exercício aos domingos, de entrada livre, num parque. Então podem ver isso através do Facebook que nós estamos a publicar ou através da nossa newsletter e serão bem-vindos. E desejo-vos uma ótima saúde. Até uma próxima.